De todos os que já viveram, apenas 2 foram retirados da terra sem experimentar a morte: Enoque e Elias. Você sabia que Elias foi levado vivo ao céu? Porque Deus escolheu justamente ele, esse homem que, em um momento, subiu ao monte para enfrentar os profetas de Baal e, no episódio seguinte, fugiu aterrorizado e desejou morrer debaixo de uma árvore. Hoje vamos olhar de perto essa história e tentar responder. Qual é a verdadeira razão pela qual Elias foi tomado vivo? Comecemos pelo homem, porque entender a fragilidade de Elias é o primeiro passo para entender a graça que o levou ao céu. Elias não era um santo intocável em pedestal dourado. Ele é apresentado nas Escrituras com toda a sua humanidade nervosa, com um temperamento inflamado, com medo e desespero. Tiago nos lembra desse traço. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tiago 5,17. No grego da carta, a palavra usada é homoiopates, homeopacis. Literalmente, aquele sujeito às mesmas paixões. E isso precisa ser dito com cuidado. Não para reduzir o caráter profético de Elias, mas para que nos reconheçamos nele. Um homem que venceu em Carmelo, que viu fogo descer do céu, também teve noites de dúvida e cansaço extremo. Voltando ao relato em 1 Reis 17:19, após a vitória sobre os profetas de Baal, Elias recebe uma ameaça de Jezabel. Ele foge para o deserto, entra em desânimo profundo e, sob um énebro, a árvore de sombra, ele pede que a sua vida acabe. O texto descreve a cena com detalhes humanos: o homem exausto, o corpo consumido, o alimento como o último consolo. É aí que entra algo que nos dá esperança. Um anjo toca Elias, dá-lhe pão e água, e o fortalece para caminhar 40 dias até o monte de Deus, Horebe, 1 Reis 19, 4, 8. Aparentemente, a providência divina chegou não em poder espetacular naquele momento, mas em cuidado terno. Um toque, alimento, caminho renovado. Veja como isso muda a narrativa que muitos imaginam sobre quem merece ser levado por Deus. Elias não foi levado por ser perfeito, foi levado porque pertencia ao Senhor. Tiago 5,17 não diz que Elias era imune às provas, diz que ele era igual a nós em suas paixões. A teologia que daqui decorre é simples e radical. Deus age na fragilidade. A chamada não é por mérito, mas por graça. Elias foi encontrado por Deus no seu desespero, e essa é, talvez, uma das pistas para a razão pela qual ele foi tomado vivo. Agora, antes de avançarmos, pare por um momento e imagine. O mesmo homem que ficou tremendo de medo sob o énebro, fora o rosto público da profecia em Israel. Essa tensão entre grande coragem pública e íntimo desespero faz de Elias um personagem profundamente humano e, ao mesmo tempo, profundamente significativo para o plano de Deus. Se essa história toca algo em você, se essa fragilidade e essa graça lhe falam, curta ou compartilhe este vídeo. Pode ser a palavra que alguém precisava ouvir hoje. Seguindo, precisamos olhar para a linguagem bíblica que descreve o ser tomado. Em Gênesis 5:24, lemos sobre Enoque. Andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Em algumas tradições, o tomou para si. Em 2 Reis 2:11, o relato de Elias descreve uma cena dramática. Um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram. Elias subiu num redemoinho para o céu diante dos olhos de Eliseu. O verbo hebraico que frequentemente aparece nessa família de ideias é laká, lakash, transliterado lakash, ou lakash, que em sua forma básica significa tomar, levar, receber para si. O uso desse verbo em contextos como o de Enoque e Elias sugere algo mais do que uma simples remoção. Há uma ação intencional de Deus que inclui propósito e preservação. Por que isso importa? Porque a linguagem não descreve um acidente ou um desfecho natural, descreve uma intervenção com finalidade. Se Enoque foi tomado e Elias foi tomado,
pode-se inferir que Deus não apenas os levou, mas os preservou com um fim em vista. Essa leitura é reforçada quando trazemos à tona Malaquias 4, 5, 6. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Malaquias projeta Elias para um papel futuro, um precursor, um anunciador que prepara o caminho. Tomar alguém vivo cria a possibilidade e talvez a intenção de reapresentá-lo no futuro como cumprimento profético. Esta é uma interpretação com forte tradição dentro do pensamento bíblico. O tomar pode incluir a ideia de preservação para um propósito ulterior. É preciso, entretanto, ser cauteloso. A Escritura não declama explicitamente cada detalhe cronológico. Se Elias foi guardado para retornar literalmente antes do dia do Senhor, ou se sua função se cumpre tipologicamente em outro sentido. A margem interpretativa. Dito isso, o padrão Enoque e Elias abre uma porta teológica importante. Deus, em sua soberania, pode intervir na morte, como a conhecemos, preservando alguém para um papel redentor futuro. A forma pela qual Elias é retirado, um torbelino, um carro de fogo, merece atenção técnica também. Em hebraico, a palavra para carro ou carro de guerra é rekev, e fogo é esh. Portanto, carros de fogo pode ser lido como rekev esh, uma imagem que remete tanto a poder quanto à presença divina. A mesma presença que aparece como um torvelinho ou redemoinho, o texto fala de um redemoinho ou torvelinho, tem, em outras passagens, a ambiguidade de ser tanto uma manifestação natural quanto uma teofania, uma aparição da própria presença de Deus. Salmos como o 68 descrevem a ação de Deus vindo em poder, com exércitos celestiais. 2 Reis 6 mostra como o Senhor pode abrir a visão e revelar hostes celestiais que guardam o povo de Deus. Não estamos diante de uma cena isolada e mística sem paralelo. O texto bíblico articula essa linguagem numa economia de ação divina, onde Deus se mostra como libertador e guarda. Mas por que um carro de fogo em vez de uma nuvem suave? Por que um torbelinho em vez de uma transição silenciosa? Aqui surge outra camada da resposta: visibilidade e testemunho. O arrebatamento de Elias foi público aos olhos de Eliseu. Não foi um desaparecimento privado, a intenção de testemunhar aos que ficam. Eliseu observa, vê o manto cair e a sucessão é consumada. A cena modela algo essencial. A passagem não é apenas a retirada de Elias, é também a transmissão de autoridade. O manto, a simbolização do chamado profético, cai sobre Eliseu. Em hebraico, a palavra para manto, frequentemente traduzida por capa ou manto, pode ser aderet ou simplesmente beged, e a narrativa enfatiza o ato de lançar o manto como sinal de continuação ministerial. Eliseu não é deixado sem prova de que o ministério de Elias prossegue em outro rosto. E aqui aparece outra palavra que precisamos entender no seu sentido original nas Escrituras. O conceito de ser tomado encontra paralelo no Novo Testamento com o verbo grego arpazo, que em 1 Tessalonicenses 4,17 é traduzido por seremos arrebatados, seremos arpagesometá no futuro. A ligação lexical entre o tomar do Antigo Testamento e o arrebatamento do Novo é sugestiva. Há um padrão bíblico, uma repetição de Deus agindo sobre o tempo e a morte. Em 1 Coríntios 15:52, Paulo fala de um som de trombeta e de uma transformação instantânea. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Esses textos do Novo Testamento articulam um padrão que, tipologicamente, pode ser visto em Enoque e Elias, a possibilidade de uma experiência de passagem que escapa ao ciclo normal da morte.
O episódio da Transfiguração ajuda a preencher o quadro tipológico. No Monte da Transfiguração, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, Jesus é transfigurado e aparece com Moisés e Elias. Moisés, figura da lei, aparece como aquele que foi até a morte e cuja realidade é cumprida em Cristo. Elias, figura dos profetas, aparece como aquele que foi tomado de maneira extraordinária. No Evangelho de Lucas, há uma palavra que chama a atenção. Os interlocutores falam sobre sua saída, Êxodos, referindo-se à paixão e à saída sacrificial de Jesus. Lucas 9:31. Moisés e Elias ali dialogam com Jesus a respeito da sua Êxodos, o partir que cumpre a salvação. A presença conjunta de Moisés e Elias ao lado de Cristo expõe um padrão duplo. O morto que ressurge, Moisés como símbolo daqueles que atravessam a morte, e o que foi tomado vivo, Elias como símbolo de uma outra categoria. Esse padrão, mortos ressuscitados e vivos transformados, é fundamental para pensarmos a tipologia do arrebatamento. Não devemos, porém, pular para conclusões dogmáticas. A associação entre Elias e o arrebatamento futuro encontra base nas Escrituras. Mas o quanto dessa associação é literal ou tipológica varia entre intérpretes. Alguns defendem que Elias será enviado literalmente antes do grande dia, por força de Malaquias 4. Outros entendem que a promessa se cumpre em uma figura espiritual, em João Batista ou em outro tipo de preparação do povo. Ainda assim, do ponto de vista narrativo e teológico, Elias emerge como um protótipo. Sua remoção viva do mundo expõe a possibilidade para Deus de interromper o curso ordinário da morte com propósito redentor. Ao pensar em propósito, voltamos ao caráter prático do tomar. Elias não apenas some, ele marca uma transição. A transmissão do manto a Eliseu, de Uns Reis 2, não é uma cena cosmética, é um movimento de sucessão. Eliseu, ao pegar o manto que caiu, realiza um milagre ao tocar as águas do Jordão com o manto e separá-las, como Elias havia feito anteriormente. Há continuidade missionária e autoridade espiritual transferida. Parte da razão para que Elias tenha sido levado vivo pode estar ligada a essa finalidade: preservar uma figura profética cujas consequências e testemunho seriam maiores do que sua morte naquele momento permitiria. Vamos recapitular até aqui, para que a conclusão futura não se torne uma especulação vazia. Primeiro, Elias é um homem profundamente humano, sujeito a fadiga e medo. Tiago nos lembra disso com a palavra homoiopates. Segundo, a forma como ele é levado. O uso do verbo lacat, o torvelinho, os carretes de fogo, rekev esh, aponta para uma intervenção divina com propósito. Terceiro, a transmissão do manto entrega à narrativa uma lógica de sucessão. Elias não parte simplesmente. Ele deixa uma herança que Eliseu abraça. E quarto, a tipologia com Enoque e a presença de Moisés na transfiguração formam um padrão bíblico que prepara a ideia de um arrebatamento que envolve tanto os mortos ressuscitados quanto os vivos transformados. Mas há algo mais que precisa ser olhado com cuidado: a dimensão cósmica dessa intervenção. O carro de fogo e o torvelinho não são apenas aparatos, são sinais de que o mundo espiritual, as hostes celestiais, está atuando. A Escritura aponta, repetidas vezes, para uma realidade onde anjos, exércitos celestiais e a própria força da rua, RVHA, Translate Rua, vento, espírito, interferem na história humana. Em 2 Reis 6, por exemplo, o servo de Eliseu teme pela vida diante de um inimigo numeroso. Eliseu ora, e Deus abre os olhos do jovem para ver carros de fogo e cavaleiros que cercam o profeta. Uma visão do apoio celestial que já estava presente. O episódio de Elias, então, deve ser lido dentro desse contexto. A intervenção não é um acontecimento isolado, mas uma manifestação da presença guerreira de Deus no tempo e no espaço. E aqui um ponto que exige sensibilidade exegética.
Quando falamos de carros de fogo e exércitos celestiais, não devemos transformar imagens poéticas em manuais de engenharia angelical. O texto bíblico é rico em símbolos que comunicam poder, majestade e proteção. A presença de fogo, Esh, remete tanto ao juízo quanto à purificação. E o carro, Rekev, evoca mobilidade e autoridade. Juntos, esses elementos descrevem a teofania, a manifestação de Deus, que age com intensidade e, muitas vezes, com violência contra o mal. Quando Elias é arrebatado no meio desse espetáculo, a mensagem é clara. A ação de Deus ultrapassa nossos limites e pode restaurar a história em um gesto decisivo. Nesse ponto, nossos argumentos estão se alinhando. Elias foi tomado não porque era perfeito, mas porque sua vida e seu ministério cumpriam algo maior na economia de Deus, porque o próprio Deus, na sua providência, preserva figuras e sinais quando há propósito redentor, e porque a Escritura articula um padrão no qual Deus intervém de modo a unir passado, presente e futuro. Enoque, Elias, Moisés, a transfiguração e as promessas de Paulo sobre transformação e arrebate. A partir daqui, abrimos uma nova frente de investigação, a rota simbólica de Elias antes de ser tomado. Em 2 Reis 2, Elias e Eliseu caminham de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, e então atravessam o Jordão. Cada um desses lugares carrega memória teológica em Israel. Gilgal é lugar de recomeço, símbolo da entrada na terra. Betel é lugar de revelação e do sonho de Jacó. Jericó é cidade de tomada e julgamento, e o Jordão é a passagem que separa a terra antiga do novo futuro. Elias percorre esses marcos e, ao fazê-lo, sela um percurso que é, ao mesmo tempo, geográfico e simbólico, uma espécie de itinerário do povo de Deus através da história. Caminhar por esses lugares antes de ser tomado sugere que há um encerramento, uma consumação de ciclos. Elias cumpre um roteiro que sela sua missão e prepara a sucessão. Mas não terminamos aí. A descrição do manto caindo, que Eliseu pega, introduz a ideia da porção dobrada, a bênção do primogênito espiritual, a transferência de autoridade. Em várias tradições, pedir por dobrar a porção do Espírito é pedir algo maior que herança comum. É pedir para ser revestido com autoridade que multiplica ministério. Eliseu, ao pedir essa porção, mostra que a transferência de Elias não era anárquica, era deliberada e contínua. À medida que traçamos essas linhas, surge também uma questão inevitável. Qual é a conexão entre Elias e os 2 testemunhos de Apocalipse 11? Por que a tradição eclesial muitas vezes liga Elias a um dos 2 testemunhos que hão de profetizar? O paralelo de 2, Moisés e Elias, Enoque e Elias, 2 testemunhos, não é casual. A Escritura gosta de padrões que se repetem para revelar, por meio de figuras, realidades futuras. Apocalipse 11 fala de 2 testemunhas que profetizarão por certo período, enfrentando oposição, demonstrando poder e, por fim, sendo levadas em triunfo. Se aceitarmos o apelo tipológico, Elias se encaixa nesse padrão como o profeta que representa a continuidade dos profetas e a possibilidade de uma presença divina que foge ao controle terrestre. Mas, repito, isso é uma leitura plausível, não uma imposição dogmática. Há espaço para diversas interpretações, e cada uma precisa ser julgada à luz do texto, da tradição e do bom senso teológico. Antes de avançarmos mais profundamente na ligação explícita com Apocalipse e com a teologia do arrebatamento, tal como Paulo a expõe, precisamos destrinchar ainda 2 coisas que ficam pendentes nesta primeira fase. A natureza do carro de fogo como sinal de exército celestial e a dimensão do legado, o manto como transmissão sacramental de autoridade profética. Há também um outro aspecto que merece atenção:
A experiência pessoal de Elias após o toque do anjo e antes do arrebatamento, os 40 dias até Horeb. Esse jejum, esse caminhar frágil, é um deserto espiritual que precede uma intervenção transformadora. O padrão se repete em histórias bíblicas: deserto, encontro, chamada e então missão ou consumação. Neste ponto, nossa narrativa já construiu tensão. De um lado, a humanidade quebrada de Elias. Do outro, a majestade do Deus que toma e preserva com propósito. O próximo passo é conectar essas peças com mais firmeza ao quadro escatológico apresentado pelo Novo Testamento. Paulo, que fala do momento em que seremos arrebatados num piscar de olhos. 1 Coríntios 15. João, que descreve testemunhas e sinais em Apocalipse 11. E os evangelistas, que colocam Elias ao lado de Moisés diante da glória de Cristo. Há uma unidade narrativa que atravessa as Escrituras e Elias aparece como eixo desse padrão. Mas antes de seguirmos para essa união escatológica completa, precisamos examinar duas imagens que se sobrepõem: o carro de fogo como exército celestial e o manto como transmissão de autoridade. Uma leitura apressada poderia ou transformar o carro de fogo em espetáculo sensacionalista, ou reduzir o manto a um mero objeto teatral. Precisamos, ao contrário, ver o carro como uma teofania, marcando a presença e a intervenção de Deus, e o manto como símbolo sacramental de continuidade ministerial. Juntas, essas imagens mostram que o tomar de Elias não foi um fim abrupto, mas um ato com repercussões, tanto cósmicas quanto institucionais. A narrativa nos conduz, então, para uma encruzilhada. Ou tratamos Elias como uma anomalia rara, um prodígio isolado, ou reconhecemos nele um padrão que a Escritura repete e que aponta para uma esperança coletiva. Essa esperança tem nome: transformação final dos vivos e ressurreição dos mortos. A história de Elias contribui para essa esperança ao mostrar que Deus, em sua soberania, pode intervir na ordem da vida e da morte para cumprir seus propósitos. É aqui que vamos fazer uma pausa estratégica. Já alinhamos as peças fundamentais: a fragilidade de Elias, o verbo lakash, a teofania do Rekev Esh, a sucessão do manto e o itinerário simbólico até o Jordão. Estamos prontos para avançar e ligar tudo isso de modo mais explícito à teologia paulina do arrebatamento e ao Apocalipse de João, para mostrar como Elias funciona como protótipo dos vivos transformados. Também precisamos explorar com maior profundidade o que a tradição e a hermenêutica judaica e cristã disseram a respeito da volta de Elias em Malaquias e do papel do precursor antes do dia do Senhor. Nesse próximo trecho, vamos examinar, por um lado, as implicações lexicológicas de palavras gregas, como arpazo, e as conexões entre o lakash do Antigo Testamento e o arrebatar do Novo. Por outro, vamos detalhar o simbolismo de cada parada na rota de Elias: Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, e o que esses pontos indicam sobre encerramento, purificação, provação e passagem. Além disso, iremos confrontar leituras diversas: as interpretações que tomam Elias como sujeito literal do cumprimento de Malaquias, e aquelas que o veem como figura tipológica, cumprida em diversas formas ao longo da história de Israel e da Igreja. Permaneça comigo. Há camadas ainda mais profundas por revelar, e a verdadeira razão pela qual Elias foi levado vivo começa a brilhar com mais força quando ligamos o toque humano do Ênebro ao drama cósmico do carro de fogo. Este é um fio que atravessa toda a Escritura. Um fio que nos conduz desde a presença compassiva de um anjo até a promessa gloriosa de ser transformado por Deus. Prosseguimos então conectando os fios que já alinhamos e aprofundando a ponte entre a linguagem hebraica do tomar e a linguagem grega do arrebatamento.
há uma riqueza lexical que precisa ser considerada com atenção. No Antigo Testamento, o verbo laká, lakash, expressa a ideia de tomar, levar, receber para si. No Novo Testamento, quando Paulo fala de ser arrebatados, ele usa o verbo grego arpazo, e o tempo verbal em 1 Tessalonicenses 4,17 aparece no futuro passivo composto arpagessometa, seremos arrebatados ou seremos tomados. Há, portanto, uma continuidade terminológica que não pode ser desprezada. A Escritura mostra, por meio de palavras irmãs, que Deus tem a capacidade de intervir no processo da morte e da história para tomar e preservar com propósito. Quando examinamos 1 Coríntios 15, 51, 52, Paulo articula uma expectativa escatológica com detalhes surpreendentes. Eis aqui, vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. A palavra transformados, alassomenoi, não descreve morte natural, descreve metamorfose. Isso coloca Elias, que foi tomado vivo, na mesma família narrativa dos que serão transformados no fim. Muda-se o estado sem passar pelo processo normal da corrupção. Assim, há uma coerência bíblica que conecta Enoque, Elias e o ensinamento paulino. Deus pode e já agiu para tirar alguém do curso comum da morte, quando isso serve ao seu desígnio. Agora olhemos para as possíveis razões dessa escolha divina, algumas já apontadas, mas vamos explorá-las sob a lente prática e teológica. Primeiro, a lógica do propósito redentor. Quando lemos Malaquias 4, 5, 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O texto projeta Elias à frente de um acontecimento decisivo. Se Deus toma alguém para si, há na gramática bíblica a possibilidade de preservar aquele alguém para um momento subsequente. Tomar Elias vivo não é apenas retirar um homem do tempo, pode ser preservá-lo como instrumento, sinal e testemunho para o futuro. Essa é uma leitura fortemente tradicional. Conservar um profeta para que, na hora de derramamento final, ele volte como mensageiro ou símbolo de restauração. Mas lembremos da cautela. A Escritura não declara explicitamente a logística desse retorno. Dizer Elias voltará literalmente é uma interpretação plausível, baseada em leitura literal de Malaquias e em tradições subsequentes. Ainda assim, não é a única forma de entender o cumprimento dessa profecia. Segundo, a razão tipológica. A presença de Elias com Moisés na transfiguração, Mateus 17, Marcos 9, Lucas 9, é providencial. Moisés representa a lei, a trajetória que passou pela morte e em Cristo é cumprida. Elias representa os profetas, a voz que por vezes é arrancada da terra para proclamar arrependimento e em outros momentos é preservada como testemunho. A aparição conjunta aponta para uma economia dupla. Há aqueles que serão ressuscitados, o morto que volta à vida, e há aqueles que serão transformados sem morrer, o vivo que é levado. A presença de Jesus entre eles declara que ambos os campos, morte vencida e vida transformada, se encontram em Cristo. Portanto, Elias está tipologicamente posicionado como protótipo dos vivos transformados. Terceiro, a função pedagógica pública do ato. Em 2 Reis 2, o arrebatamento de Elias acontece aos olhos de Eliseu. É público, testemunhado. O acidente de cena serve de catequese. Deus age de modo que aqueles que ficam tenham confirmação visível da continuidade do chamado. O manto cai, o sucessor o recolhe e o ministério prossegue. Esse caráter público tem uma dimensão escatológica. Se houve um precedente público de alguém sendo levado sem morrer, então a esperança coletiva de transformação final não é meramente uma promessa privada, mas uma narrativa que pode ser proclamada e testemunhada.
Além disso, o espetáculo de carros de fogo, Rekev Esh, comunica ao povo que a intervenção de Deus possui componente cósmico e militar, não meramente afetivo, mas poderoso e ordenado. Quarto, o aspecto do legado e da sucessão. A cena do manto, a aderete que cai, é rica em significado. No mundo bíblico, a porção dobrada, a bênção do primogênito espiritual que Eliseu pede, não é uma ambição egoísta, mas o desejo de continuar o ministério com intensidade dobrada. Aqui há uma lógica institucional. Deus preserva figuras não apenas por sua pessoa, mas por aquilo que representam e pela rede de efeitos que carregam. Elias, tomado, não abandona o povo. O povo recebe, por meio do manto, a confirmação de que o ministério continua. Dessa forma, o tomar tem repercussões eclesiais concretas. Quinto, o cuidado pastoral revelado no deserto. Antes de ser arrebatado, Elias experimentou o toque do anjo, o pão e os 40 dias até Horebe, 1 Reis 19. Isso nos lembra que, mesmo quando Deus opera em grandeza, ele começa no cuidado íntimo. O mesmo Deus que o conduziu às alturas também o suscitou no chão por meio de alimento e descanso. Esse padrão encontra eco em nossas vidas. Grandes destinos não excluem fases de fragilidade. A graça encontra-nos no chão, prepara-nos e depois eleva-nos. Agora, avancemos com a conexão direta entre Elias e os 2 testemunhos de Apocalipse 11. O livro de Apocalipse descreve 2 testemunhas que profetizam, operam sinais, sofrem oposição e, finalmente, são tomadas em triunfo. A tradição patrística e várias correntes interpretativas cristãs ligaram esses testemunhos a figuras do Antigo Testamento, comumente Moisés e Elias, porque esses 2 simbolizam, respectivamente, as dimensões da lei e dos profetas, do juízo e da profecia, e da ressurreição e do arrebatamento. Apocalipse 11, 3, 12, descreve que quando as testemunhas terminarem seu testemunho, o mesmo corpo dos seus inimigos os celebrará e verão os seus corpos estendidos na praça da cidade. E após 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e se levantaram. Shipeifo, Apocalipse 11, 9, 11. Esse padrão de morte, exaltação e ressurreição ecoa a dinâmica que vemos em diversas camadas bíblicas. Importante, a identificação literal entre Elias e uma das testemunhas é uma leitura coerente, mas não unânime. Alguns intérpretes afirmam que as testemunhas são símbolos, a igreja em missão sob forma dupla. Outros sustentam que são personagens históricos restaurados. O cuidadoso pregador não impõe a leitura, ele apresenta a argumentação. O padrão bíblico favorece a leitura que vê Elias como uma das testemunhas, mas reconhece que isto permanece no campo da interpretação plausível, não da definição dogmática. O princípio hermenêutico é simples, mostrar as conexões textuais e tipológicas sem fazer da leitura uma cláusula de fé obrigatória. Quando conectamos Apocalipse 11 com 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, surge uma teia que dá consistência ao conceito do arrebatamento. Apocalipse 11 permite imaginar a volta de figuras históricas com um papel manifesto. As epístolas paulinas descrevem o momento em que os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão. Tomados conjuntamente, esses textos não provam um cenário milimétrico, mas fornecem um padrão. Deus tem alternativas ao curso ordinário da morte, e no fim, haverá uma intervenção final que transformará o corpo dos crentes. Elias ocupa, assim, lugar de protótipo ao demonstrar que a intervenção pode acontecer de forma pública e com propósito. Mantenhamos a prudência. Quando falamos de terceiro céu, locais celestiais específicos, cronologia precisa ou logística do retorno de Elias, estamos além do que o texto explicitamente declara. A Escritura alude, insinua e aponta.
Mas os detalhes sobre onde exatamente Elias foi levado ou como ele será reintegrado no futuro são, em muito, matéria de tradição e especulação. Por isso, insistimos. Usar termos como possivelmente, sugerido e tipologicamente é necessário para não transformar hipótese em dogma. Agora voltemos à rota simbólica. Gilgal, Betel, Jericó, Jordão, esses lugares não são mero cenário, são sermões em pedra. Gilgal, onde após a entrada na terra prometida se celebrou a circuncisão da nova geração e se inaugurou uma nova fase, Josué 5. É lugar de recomeço. Ao passar por Gilgal, Elias percorre um local que diz recomeço, reconstituição do pacto. Betel, casa de Deus, onde Jacó sonhou e onde o povo encontra a revelação, Gênesis 28. É lugar de encontro. Jericó, cidade de conquista e portão do juízo, lembra o movimento de tomada da promessa. O Jordão, símbolo de passagem e morte simbólica, a experiência que Israel atravessou para entrar na terra, é o limiar. Ao percorrer esses pontos, Elias sela não apenas sua jornada pessoal, mas a disciplina teológica do povo. Recomeço, encontro, conquista, passagem. Ao atravessar o Jordão com Eliseu e depois ser tomado, a narrativa dá um sentido de consumação histórica. É como se cada parada fosse uma estacal litúrgica que conclui a missão do profeta entre o povo. A simbologia do manto, aderé, também merece releitura pastoral. Quando Eliseu usa o manto para tocar as águas e as separar, ele demonstra que a autoridade de Elias continua operando através do sucessor. A porção dobrada que Eliseu pede, 2 Reis 2, 9 e 10, não é arrogância. É pedido para o peso do ministério, para assumir um legado que exige maior porção do Espírito. A tradição espiritual reconhece que o manto não é fetiche, mas um símbolo sacramental, instrumento visível de continuidade invisível. Isso tem implicação pastoral para nós hoje. A fé verdadeira não é isolacionista. Ela espera herança, transmissão e comunidades que perpetuam o chamado. Antes de seguirmos para a aplicação pastoral conclusiva, cabe tratar duas tradições que frequentemente aparecem nos debates. A tradição judaica do acolhimento de Elias e a perspectiva cristã que identifica João Batista com o espírito e poder de Elias. No judaísmo, a figura de Elias é tão central que se reserva a taça de Elias no seder pascal. A expectativa de que Elias venha como arauto da restauração messiânica. Essas tradições são relevantes porque mostram que no seio da fé de Israel, Elias sempre foi visto como figura de esperança e de ponte entre o presente e um futuro escatológico. No Novo Testamento, o próprio Jesus afirma que João Batista veio no espírito e poder de Elias. Lucas 1:17, Cef, Mateus 11, 14, 17, 10, 13. O que indica que o papel de Elias como precursor pode ser realizado por figuras que compartilham sua unção e ministério sem que isso implique a pessoalidade antropológica de Elias retornando. Essa flexibilidade tipológica é crucial. A promessa de Malaquias pode ser cumprida de maneiras diversas, literal, tipológica ou ambas, e a hermenêutica precisa permitir espaço para essas nuances. Retomemos então a grande pergunta. Por que Elias, entre os milhões que viveram, foi levado vivo? A resposta que emerge, construída em 5 camadas, é multifacetada e coerente. Ele foi tomado porque sua vida foi instrumento de graça na fragilidade. Porque Deus, na sua sabedoria, preserva e toma para propósito redentor, Lakash. Porque a Escritura estabelece um padrão tipológico que combina mortos ressuscitados e vivos transformados, transfiguração. Porque o episódio é público e transmite autoridade por meio do manto, e porque a rota simbólica que Elias percorre sela ciclos e prepara uma sucessão.
Mas qual é a implicação disso para nós hoje, homens e mulheres, que vivemos num tempo marcado por incertezas, medo e expectativa escatológica? Aqui, a aplicação precisa ser pastoral, concreta e consoladora. Primeiro, a condição para compartilhar do futuro glorioso não é perfeição moral, mas pertença a Cristo. Elias não foi levado por ter sido um herói moral infalível. Foi tomado porque pertencia ao Senhor e cumpriu seu chamado. Tiago 5,17 sublinha a humanidade de Elias, homoiopates. E isso nos lembra que Deus age por graça, não por mérito. A esperança do arrebatamento, se o tomarmos como uma realidade futura, não é um galardão para os impecáveis, mas a consumação da pertença. Portanto, a pastoral que devemos praticar é a de chamar as pessoas ao relacionamento com Cristo, não a uma lista moral impossível de requisitos. Segundo, a prontidão espiritual não é um estado passivo, é um caminho de intimidade. Paulo não fala de um arrebatamento como desculpa para a passividade. Ele usa a esperança para convocar santidade. 1 Tessalonicenses 4, 1-8. A vida cristã é de vigilância, oração, santificação, amor comunitário e testemunho. Ser preparado implica estar em caminhada, leitura da palavra, vida de oração, participação na comunidade. Estamos chamados a viver como quem espera, mas essa espera transforma o presente em prática concreta de justiça e misericórdia. Terceiro, o conforto na fragilidade. A história de Elias sob o Ênebro mostra que o encontro com Deus costuma começar no chão. A intervenção que o levou às alturas veio depois do pão e do toque do anjo. Para muitos de nós hoje, a promessa não é que passaremos incólumes por todas as crises, mas que no meio da fraqueza, Deus nos visita com cuidado. A graça está disponível para quem sofre, para quem teme, para quem clama. Essa certeza pastoral deve alimentar a esperança e dissipar desesperos. Quarto, a comunidade e a sucessão. O episódio do manto nos lembra que a fé não é um ataque solitário, é transmissão. Cuidar da sucessão espiritual significa investir em discipulado, ensinar gerações, orar por quem virá depois. Uma igreja que espera o Senhor sem formar discípulos perde a essência do testemunho. O manto caiu e Eliseu o pegou. Quem hoje está pronto para carregar o manto que você deixará? Essa pergunta nos convida a investir em legado. Quinto, uma urgência serena. A escatologia bíblica evoca urgência, não pânico. A certeza de que há um Deus que age além da morte deve nos tornar ativos na missão e serenos diante do futuro. A esperança escatológica não paralisa, ela liberta para servir. Nós precisamos, portanto, viver duas realidades em tensão: reconhecer nossa fragilidade e confiar na soberania de Deus, esperar com vigilância e agir com amor. Conservar a esperança escatológica sem transformar isso em cálculo pedante sobre quem será ou não arrebatado. A Escritura chama à humildade e ao compromisso. Para fechar este caminho expositivo, voltemos por um momento aos elementos textuais que nos sustentaram. Os textos-chave que leem a narrativa. Gênesis 5:24 nos lembra que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou. Um padrão primordial. 1 Reis 17:19 apresenta a humanidade de Elias, seu desespero e o toque do anjo no Ênebro. 2 Reis 2 descreve o episódio do torvelinho, dos carros de fogo e da queda do manto. Malaquias 4 projeta Elias como precursor antes do dia do Senhor. Mateus 17 e Lucas 9 nos colocam a transfiguração como cena tipológica. Apocalipse 11 apresenta as duas testemunhas, e Paulo, em 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15, fornece a teologia do momento final em que mortos e vivos se encontrarão com Cristo. Esses textos, lidos em conjunto, não nos dão um esquema definitivo de logística celestial, mas indicam um padrão coerente. Deus age para preservar, para testemunhar e para cumprir propósito por meio de figuras como Elias.
Há ainda duas observações finais que gostaria de deixar como entrega pastoral. A primeira é uma exortação à humildade interpretativa. A segunda, um convite à esperança prática. Sobre humildade interpretativa. Ao pensar em figuras como Elias, devemos rejeitar a necessidade de fechar todas as portas hermenêuticas com ousadia dogmática. A Escritura convida ao estudo cuidadoso, ao diálogo com a tradição, ao respeito pelas nuances linguísticas, lacache, harpazo, e a consciência de que há mistério. A teologia saudável é aquela que afirma onde o texto afirma e permanece cautelosa onde o texto cala. Essa postura protege-nos tanto do dogmatismo rígido quanto do ceticismo que transforma a fé em relativismo. Sobre esperança prática. A história de Elias, um homem que experimentou glória e também escuridão, que recebeu pão e levou fogo, é, antes de tudo, uma palavra de consolo. Se você se acha fraco, cansado, exausto sob um ênebro, saiba que o mesmo Deus que ofereceu alimento a Elias também encontra você. Se a perspectiva escatológica o enche de ansiedade, lembre-se que a promessa bíblica não é a preocupação com minúcias cronológicas, mas a convicção de que Cristo vencerá, que a morte não é a última palavra e que os seus são guardados. A condição para participar dessa história não é mérito, mas relação. Pertencer a Cristo é o distintivo que importa. Concluímos então respondendo de forma direta à pergunta do título. Você sabia que Elias foi levado vivo ao céu? Sim. Por que isso aconteceu? Porque no plano de Deus, seu ser tomado tem razões múltiplas. A graça que se revela na fraqueza, a vontade divina de preservar com propósito, lacache, o testemunho público que confirma sucessão e autoridade, o padrão tipológico que aponta para a transformação final dos vivos, e a trajetória simbólica que sela ciclos de aliança e promessa. E, acima de tudo, porque Deus age segundo sua soberana misericórdia, escolhendo instrumentos imperfeitos para revelar sua glória e estender sua salvação. Se esta mensagem trouxe esperança para você, se ela renovou a sua confiança na bondade de Deus e na promessa de que os seus são guardados, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir sobre a promessa do arrebatamento e sobre a graça que encontra os fracos. Que a história de Elias nos lembre, não importa quão profunda seja a noite sob o ênebro, o toque de Deus pode restaurar, preparar e um dia nos transformar em glória.